Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Transcendência. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido. E se você está retornando, bem-vindo novamente. E esperamos que, se é a sua primeira vez, que você também retorne muitas outras vezes para nos ajudar a difundir informação confiável, informações fidedignas sobre o mundo do esoterismo, das tradições, das religiões, etc. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, então se inscreva, compartilhe os vídeos com seus amigos, toque no sininho para receber as notificações e nos ajude nesse projeto de expansão e de difusão do ensinamento tradicional através aqui da plataforma do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante conhecido, né, bastante comentado, mas muito pouco compreendido no seu sentido real. Então, o assunto de hoje são os chakras, né? O pessoal fala chakras, né, mas são os chakras. E a sugestão, né, a ideia desse assunto veio justamente quando eu estava assistindo um vídeo no YouTube que me foi encaminhado por um grupo de WhatsApp, e nesse grupo havia comentários lá sobre os conceitos dos chakras, e no vídeo que foi encaminhado se dizia uma porção de bobagem, uma porção de besteira, falando sobre energias que atingem os chakras, que as energias entram no chakra base, e isso e aquilo outro. E como eu penso que talvez essas dúvidas elas estejam bastante difundidas, né, que pouca gente conhece quais sejam os conceitos tradicionais em relação aos chakras, então eu resolvi escrever aqui um roteirozinho para tratar sobre alguns dos pontos fundamentais do chakra, para você não ficar aí vitimado ou perdido com essas informações incorretas ou inventadas em relação ao tema. Bom, vamos seguir aqui o meu roteirinho para eu não esquecer de nada que eu queria falar. A primeira coisa que nós precisamos compreender quando nós falamos de chakras, né, é que nas tradições, em algumas tradições indianas, mormente nas tradições do Tantra, do Yoga e do Samkhya, o ser humano, né, os seres de uma forma geral, eles são divididos em shariras, né, shariras, né, o termo que se usa, né, é Sukshma Sharira, né, que seria digamos assim, o corpo sutil, né, o correspondente sutil do corpo palpável, e o próprio corpo palpável, que é chamado de Stula Sharira, né? Então nós temos lá Sukshma Sharira, né, e Stula Sharira. Então o Sukshma Sharira, também é chamado de Linga Sharira, né, ele seria o correspondente sutil, ou seja, são aqueles elementos não físicos, né, que todos nós temos. Então, por exemplo, nós temos emoções, nós temos sensações, nós temos pensamentos, nós temos padrões mentais, e todos esses elementos não físicos, né, eles estariam compondo justamente o Sukshma Sharira. Em sânscrito, né, quando você fala em Sukshma Sharira, né, o Sukshma Sharira ele é composto de prana, né, prana seria a energia vital, o equivalente ao Qi dos chineses, né, ele estaria composto de manas, ou seja, da nossa mente discriminatória, e ele estaria composto de Vijnana, ou seja, das percepções que nós recebemos através dos sentidos e que Manas organiza, né? Ou seja, então vamos ver se deu para compreender. Então, dentro da tradição
dessas 3 traduções, né, indianas. Então lá no Tantra, no Samkhya e no Yoga. Então os seres eles são divididos em 2 corpos, né, ou shariras. Então um corpo é o Sukshma Sharira, né, ou Linga Sharira, que seria o corpo sutil, e Stula Sharira, ou seja, o corpo grosseiro, o corpo físico, né? E o nosso enfoque aqui são os chakras, então vamos colocar bastante ênfase, né, na questão justamente do Linga Sharira ou Sukshma Sharira. Sukshma Sharira, então, ele é composto de 3 elementos. Então, prana, né, energia vital, manas, ou mente, e vijnana, as percepções, né? Então, retidas essas definições, né, nós temos que entender o que é a palavra chakra, né? O que é chakra? Chakra em sânscrito quer dizer roda, né? Disco, círculo, é chakra, né? Então, chakra, por exemplo, é uma arma indiana. Existe uma arma indiana chamada chakra, né? E muito provavelmente esse símbolo chakra foi retirado do Sol, né? Porque o Sol visto como um corpo que domina a Terra inteira, né? E dessa forma, inclusive, por exemplo, o poder real, né, o poder do rei, o poder dos príncipes, o rei universal, né, seria chamado de Chakravartin, né? Chakravartin seria um rei universal, um monarca universal que dominaria toda a Terra, justamente por causa dessa ligação do símbolo do chakra, do disco, com o disco solar que ilumina toda a Terra. Se vocês pesquisarem, por exemplo, um pouquinho na iconografia hindu, né, vocês verão que Vishnu, né, o aspecto conservador, né, o aspecto conservador da Suprema Trindade, se é que a gente pode usar esse termo, mas vamos usar por falta de outro melhor. Então Vishnu, o aspecto conservador da Trindade Suprema lá do hinduísmo, ele vai ter o chakra como um dos seus atributos, né? Justamente como esse elemento de poder, né? E como uma arma, né, o próprio chakra ele vai ter esse conceito de poder protetivo, né? Então a arma do chakra, o chakra lá de aço, ele tinha essa ideia não só do poder de dominar o inimigo, mas o poder protetivo, né? Bom, agora, o chakra, nos ensinamentos tântricos, no ensinamento do Yoga Darshana, no ensinamento do Samkhya Darshana, ele tem como conceito ser um centro de ligação, né, entre o Sukshma Sharira e o Atman, ou o verdadeiro eu, né, o espírito, o intelecto puro, né, não o intelecto cerebral, mas o intelecto suprarracional. O intelecto puro e espírito, eles são sinônimos. Então, quando nós falamos de Atman, nós estamos falando da natureza verdadeira dos seres, né, que é, na verdade, uma manifestação do princípio absoluto, né? Então, pensando desta forma, os chakras, na verdade, eles são centros de ligação entre o corpo sutil e o eu verdadeiro, e o Atman. Bom, o que mais? Bom, se a gente pensar no que dizem essas literaturas, né, pseudo-esotéricas, ocultistas, etc., então eles vão dizer lá uma porção de bobagens, né? Então, vão falar lá que o chakra tem a ver com o corpo etéreo, que os chakras eles vão ser realinhados, que os chakras eles vão ser selados, que os chakras isso, que os chakras aquilo e etc, né? Mas, na verdade, chakra não tem nada disso, né? O chakra eles não estão na coluna, né? Tem gente que fala que os chakras estão na coluna, que a coluna
sustenta os chakras ou coisa do tipo, né? Na verdade, os chakras eles não têm uma localização física, né? Eles são representações justamente desses níveis, né? De ligação entre o nosso corpo sutil, ou seja, isso que nós falamos, né, de emoções, sensações, padrões mentais, pensamentos, etc., justamente com o Atman ou com o nosso eu verdadeiro, né? E então por que tem lá os chakras alinhados, né, e tudo mais? Então, eles estão ali alinhados como se fosse um eixo, né, justamente porque eles são considerados um eixo do Sukshma Sharira, né? Então, digamos assim, na união simbólica, né? União, em sânscrito, yoga é exatamente tem esse sentido, né? De união, né? Do ser individual, o Jiva, né? Com o princípio supremo, que é o Atman, né? Que é a sua natureza verdadeira. Então, o Jiva, na verdade, ele é uma manifestação do princípio supremo, né? Então, sendo uma manifestação, né, a ascensão da força do indivíduo, da força do Jiva, né, que é considerada, digamos assim, ela é simbolizada pela energia da Shakti, né? A energia da Shakti, ela é representada por aquilo que o pessoal chama de Kundalini, né? Kundalini, na verdade, a enrolada é representada como se fosse uma cobra, né? Mas na verdade é a ideia do poder de uma série de elementos do corpo sutil que vão ascendendo através desse eixo, né, de representações das ligações entre o corpo sutil e o Atman, né, e o eu verdadeira. Então, na verdade, quando a Kundalini atinge o topo, né, quando a Kundalini atinge o último dos chakras, é atingida a iluminação. Na verdade, essa ascensão da Kundalini é exatamente a ideia de que a força do indivíduo ela vai lentamente, digamos assim, superando, né, as etapas de ligação entre o corpo sutil e o eu verdadeiro, até atingir lá o último dos chakras, né, que é o Sahasrara Chakra, né, o chakra da coroa, né, o chakra que é representado como estando no topo da cabeça. Então, dito isso, né, então nós vamos dizer que a ascensão da Kundalini ela é, na verdade, o domínio gradual de vários aspectos sutis que são representados pelos chakras, né? Ou seja, os chakras no seu conjunto, como um eixo, eles não estão na coluna, eles representam um eixo ascensional, né? O eixo ascensional justamente digamos assim, desse domínio, né? Desses vários elementos do nosso corpo sutil. Então, cada um dos níveis ali dos chakras ele vai estar relacionado a um nível de atividade justamente dos elementos não físicos que todos nós temos, ou seja, as emoções, as sensações, os pensamentos, os nossos padrões mentais e etc. Né? Então, se a gente pensar de uma forma geral, né, esse mesmo símbolo da ascensão através de um eixo, né, da superação de diversas etapas, digamos assim, das nossas sutilezas interiores, né, das nossas realidades não físicas e interiores. Então, em várias tradições, ou praticamente todas as tradições, nós vamos ter alguma coisa semelhante a isso, né, uma ascensão gradual até o encontro com nossa natureza original, o nosso eu verdadeiro, né? Aí algumas pessoas vão perguntar com certeza, dizer assim, mas qual que é a relação então desse conceito com a medicina tradicional indiana, né? Bom, é muito simples, né? Na verdade,
na medicina tradicional indiana, o descontrole, né, desses elementos do nosso Sukshma Sharira, né, do nosso corpo sutil, né, ele vai afetar o nosso Stula Sharira, né, ou seja, o nosso corpo físico. Né, ou seja, na medida que eu não consigo controlar esses elementos do meu mundo interno, né, esses elementos não físicos, esses padrões não físicos de pensamento, de emoções e etc. Então, à medida que eu não consigo controlar isso, né, esse descontrole ele com certeza vai trazer consequências, né, ao Stula Sharira, né, ou seja, o corpo físico. Né, ou seja, não é que os chakras eles são bolinhas que estão lá nas colunas, nas colunas das pessoas emanando energias, né, ou recebendo energias, ou entrando coisas, ou saindo coisas deles, etc. Né? Na verdade, eles são uma representação de um eixo ascensional, né? E essa representação, na verdade, é a representação dos diversos níveis do nosso mundo interior, do nosso mundo não físico. Né? Então, numa representação assim ocidental, nós poderíamos dizer o quê? Que as emoções descontroladas, que os pensamentos obsessivos, que as outras coisas, por exemplo, a indisciplina em relação às emoções, né, o modo como nós lidamos com as situações, etc., vão afetar o nosso sistema nervoso, e que afetando o nosso sistema nervoso vão afetar o nosso sistema endócrino e vão facilitar o aparecimento de doenças. Né? Ou seja, as relações dos chakras com a saúde, elas são as mesmas relações, né, que qualquer pessoa com conhecimento de saúde suficientemente profundo vai saber que existe entre as emoções controladas de alguém e o aparecimento, a facilitação do aparecimento de doenças. Então, por exemplo, se sabe que uma pessoa deprimida ela vai ter uma imunidade mais frágil, né? Uma pessoa nervosa vai estar mais sujeita a ter, por exemplo, um derrame, um infarte, né? E outras coisas desse tipo. Então, na verdade, quando nós falamos dessas emoções, né, dessas sensações, desses pensamentos, desses padrões mentais, dentro da escola, da visão do Tantra, da visão do Yoga e do Samkhya, esse corpo sutil, né, esses vários elementos que compõem o ser não físico, eles são representados pelos chakras. Né? Então, é isso, né? Não tem outra ideia que não essa, e também não tem nada a ver com estão lá bolinhas mágicas que soltam raios ou que entram energias e saem energias. Não se trata disso, né? Esse é mais um papo aí ocultista e neo-esotérico, etc. Bom, se você gostou do vídeo, que já está ficando comprido para variar, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, curta, né, toque aí o sininho para você receber as notificações, e vou deixar mais uma vez aqui no link vou deixar na descrição os links do Hotmart para você que tem interesse em comprar os meus mais recentes trabalhos, mais recentes livros que foram lançados em e-book. Ok? Obrigado pela sua atenção, espero que tenha sido útil. Continue mandando perguntas, sugestões, etc., porque isso pra gente é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!